Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Romanos capítulo 3. Em que, então, se avantaja o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os aspectos, principalmente porque lhes foram confiados os oráculos de Deus. Mas então, se alguns deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso, segundo está escrito. Assim, serás reconhecido justo nas tuas palavras, e vencerás quando julgares. Portanto, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Para falar como os homens, não é injusto Deus quando descarrega sua cólera? Certo que não. De outra maneira, como julgaria Deus o mundo? Mas se a verdade de Deus brilha ainda mais para a sua glória, por minha mentira, porque serei eu ainda julgado pecador? Então, por que não faríamos o mal para que dele venha o bem? Expressão que os caluniadores falsamente nos atribuem. É justo que esses tais sejam condenados? Então, avantajamo-nos a eles? De maneira alguma. Pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob o domínio do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, não há sequer um. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos, e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de áspide está debaixo de seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargor. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e ruína nos seus caminhos. E não conhece o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que diz a lei, dilo aos que estão sujeitos à lei, para que toda boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto, pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis. Pois não há distinção, com efeito todos pecaram, e todos estão privados da lei de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção, realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiação mediante a fé. Assim ele manifesta a sua justiça, porque no tempo da sua paciência, ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim, digo eu, ele manifesta a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado por qual lei?
Pela das obras? Não, mas pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé sem as observâncias da lei. O Deus só o é dos judeus. Não é também Deus dos pagãos? Sim, ele é também dos pagãos. Porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos, e também pela fé os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé, de modo algum. Pelo contrário, damos-lhe toda a sua força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta palavra, ela é uma palavra profunda, porque ela mostra para a gente a raiz de tudo. Todos pecaram, todos estão sobre esta lei, né? Todos estão sobre o pecado. Não há ninguém, extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Nós recebemos a graça do batismo, de não pecar, de viver uma vida de santidade. Mas nós não colocamos em prática tudo que o Senhor coloca pela força da palavra. Então, há várias perguntas aqui. Vamos, de alguma forma, se fizermos isso, principalmente porque eles foram confiados do oráculo de Deus, mas então, se alguns deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum. Veja, ninguém poderá destruir a essência de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus ama o pecador, o justo, e ninguém vai mudar a sua essência. Portanto, quem tem que fazer a parte da conversão, da mudança de vida, sou eu e você. Deus nos destinou para um caminho seguro, um caminho aonde nós teremos a graça de viver eternamente, sem nenhum sofrimento jamais, nenhuma angústia, nenhuma tristeza. Mas o homem, ele insiste em continuar fazendo um caminho errado, um caminho de pecado, um caminho de desobediência. Nós hoje vivemos essa situação no nosso país. Nós só estamos nessa situação por causa do pecado do ser humano. Nós pecamos. Nós pecamos quando nós não rezamos, quando nós falamos mal dos outros. Mas veja, Deus, ele, onde está, portanto, o motivo de se gloriar, foi eliminado por qual lei? Pela das obras? Não, pela lei da fé. Não, mas pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. O Deus só é dos judeus, não é também Deus dos pagãos? Claro que é. Mas entender que esta fé me leva a uma convicção de quem eu sou neste mundo, de quem Deus é. Fazer esse caminho, e muitas vezes é um caminho que exige muito de mim, é um caminho que eu preciso treinar, é o meu jejum para vencer determinados pecados que está na minha carne, o pecado principalmente de não reconhecer o senhorio de Jesus, quando eu acredito que a autoridade está em mim, e eu posso usufruir dela do jeito que eu quero, porque eu tenho dinheiro. Então eu posso mandar, eu posso dar ordens, eu posso mandar matar, eu posso mandar destruir alguém.
não me pesa, porque a minha mentira, ela se tornou dentro de mim uma verdade. E o meu orgulho se tornou, com certeza, uma autoridade. Bem, quando o ser humano acha que Deus não o olha, quando Deus não julga, quando Deus é um Deus que nem existe, e para muitos até diz que é ateu, porque não existe Deus, ou outros, por ignorância, professa um credo que vai contra o senhorio de Jesus, vai acreditando em qualquer coisa. E aí que está a dor do coração de Deus. Por ele ter subido na cruz, por ele ter vencido o pecado, e o pecado, com certeza, um pecado que não foi fácil para ele. Mas o ser humano, ele continua vivendo uma vida de miséria. Deus, ele deu tudo para nós. Ele dá o vento para a gente respirar. Ele dá inteligência para a gente explorar no conhecimento das coisas de Deus. Ele dá a alegria. Nenhum remédio tem poder de dar alegria para o ser humano. Quem dá alegria é Deus. Ele dá a providência da chuva, do sol. Já parou para pensar se Deus não desse nada disso? Já parou para pensar se você não tivesse comida em casa, como muitos não têm? Já parou para pensar se você não tivesse uma cama, tivesse que dormir na rua? Já parou para pensar se você não tivesse um chuveiro para tomar banho? Talvez a gente não pense nestas coisas, porque exige muito da gente pensar em algo que traz a realização em todos os sentidos na nossa vida. É por isso que é tão difícil a gente viver uma vida de santidade, porque a gente faz poucas experiências da eternidade aqui na Terra. E quanto mais a gente crê que o céu começa já a partir do meu batismo, o céu, a eternidade, já está instalada dentro de mim. Mas, irmã, por que meu corpo tem tanta vontade de pecar? Não sei. Não sei te responder. Mas eu sei te responder o que faz ele desejar parar de pecar. Se chama renúncia, vida de oração, comunhão eucarística, confissão. Quanto mais a gente confessa, e os padres estão aí para isso, quanto mais a gente busca a confissão, mais o pecado perde a sua força, sua potência dentro de nós. Quanto mais a gente faz jejum, mais a gente tem desejo e vontade de buscar as coisas do alto. Quanto mais a gente se esforça para fazer um caminho de sacrifício, mais a gente entende quem é Deus na nossa vida. E não adianta, não é, muitas vezes a gente vai escutar falar de Deus. Vai se tornar até muito bonito, como se fosse uma melodia romântica dentro de nós. Mas isso não salva se a gente não pôr em prática. Se a gente não assumir esta força divina na luta contra o pecado. E podemos fazer o nosso possível, e Deus fará o impossível, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. E a partir do momento que eu vou treinando a minha disciplina de buscar a Deus de todo o meu coração, eu vou entrando dentro de uma das virtudes que Deus deixou para mim. Veja, o Salmo 18, versículo 8 diz: a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma, a ordem do Senhor é segura. Veja, são retos
deleita o coração. Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração. O mandamento do Senhor é luminoso, esclarece os olhos. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Quando a gente vai tendo esta luz da palavra, é como a luz do sol que está irradiando agora este lugar, a tua vida. A gente vai estudando e lendo, a gente vai entendendo melhor, fazendo uma profunda experiência de quem é Deus na nossa vida. Então, a lei do Senhor, ela é perfeita. A ordem do Senhor é segura. Os preceitos do Senhor são retos. E o mandamento do Senhor é luminoso. Olha, como esse sol que está iluminando agora essas árvores. O mandamento do Senhor é luminoso. E Deus sempre nos vai dar um sinal visível de quem Ele é. De quem Ele é. Sempre. Quando começamos a rezar, a nossa mente, ela começa a ser iluminada. E tudo começa a ser diferente. Por isso, ir ao encontro de Deus se torna até mesmo uma fonte prazerosa. Estar com o Senhor já não é mais algo que se torna impossível. Eu vou vendo que, de repente, eu não consigo fazer um jejum de 3 dias, mas o meu jejum de meio-dia, feito com tanto amor e com tanta convicção, ele vai convencendo o meu coração a ir fazendo um caminho maior com Deus. Então, eu vou entrando dentro daquilo e tudo é prática, é um exercício. Com certeza, as tuas habilidades na tua profissão, não foi num minuto que você tinha habilidade, precisou de um exercício, precisou de um esforço para crescer nestas habilidades. O importante é ficar atento ao sinal de Deus. Deus sempre dá um sinal para a gente quando a gente está em oração. Deus fala com a gente, Deus nos instrui. Por isso é importante rezar com a palavra, estudar a palavra, deixar a palavra se tornar dentro de mim uma fonte, um exercício, colocar em prática. É difícil treinar a fidelidade, mas eu vou exercitar. Quando a gente faz um caminho desse, é um caminho que eu digo para você, é como um caminho de um sino dentro de um convento. Quando o sino toca, a gente tem que parar o que a gente está fazendo e atender o sinal deste sino. O sino para a gente é uma voz de Deus que está falando com a gente. E na vida, o sino que fala com a gente, o sinal, é a palavra de Deus. E por isso a gente tem que se esforçar para entrar dentro deste campo, que é o campo de pertença a Deus. Eu pertenço a um Deus que me chama pelo nome, um Deus que me escolheu, um Deus que me ama, um Deus que permuta reinos por mim, um Deus que está comigo como um valente guerreiro, que nunca vai me desamparar, um Deus que me impulsiona a ir para frente e nunca vir e voltar para trás. Que nós possamos hoje olhar e fazer até mesmo um ato de contrição. Onde estão os meus pecados? Onde eu falhei? Onde eu errei? Onde eu estou errando? Eu quero melhorar.
quero viver uma vida dentro de um projeto de Deus. Eu quero ser irradiada por esse poder, por esta força do Senhor. Quero que a minha alma brilhe a glória de Deus. Eu quero ter determinação. Eu quero ficar atento aos sinais que o Senhor está me dando. E eu estou aprisionada ainda na obscuridade dos meus pecados, na minha visão curta e medíocre. Quero que o Espírito Santo me dê a graça de ir além, de enxergar além, de fazer aquilo que é próprio da minha natureza. A minha natureza, ela é pecaminosa, mas ela é divina. Ela é plena de Deus. A minha natureza também tem a graça do Espírito Santo. A minha casa é a casa de Deus. É a casa do Espírito Santo. E por isso, eu não posso jamais fazer um caminho contrário ao caminho que me salva. Eu preciso hoje decidir, tomar uma decisão na minha vida, a decisão de trilhar um caminho rumo ao céu. Quero agora então pedir ao Divino Espírito Santo que encha a tua alma de paz, de alegria, de harmonia. Que Deus Todo-Poderoso nunca venha faltar na tua vida a esperança e a paz. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos os seus inimigos, e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.